Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai novamente conversar sobre energia feminina e dessa vez fazendo aí uma análise detalhada sobre o filme Miss Simpatia. Para quem não sabe, esse é um filme antigo, ele foi lançado, eu acredito, no início dos anos 2000. Esse filme tem como estrela a Sandra Bullock, que é uma atriz muito famosa, e é uma história que eu acho que todos nós já assistimos aí na sessão da tarde. Enfim, é um filme que a maioria das pessoas já assistiu e gostam e se divertem porque é uma comédia, mas é uma comédia que pode ensinar muito pra gente sobre o que é feminilidade e sobre a importância da energia feminina na vida da mulher, ok? Muitas meninas que entram em contato comigo, às vezes têm uma certa dificuldade de entender o que é a energia feminina. A maioria das pessoas aprendem melhor, entendem melhor quando a gente explica através de uma história. Não é à toa que os contos de fada estão aí e sempre relataram pra gente questões morais, éticas, questões básicas, essenciais da natureza humana. E a gente pode aprender muito sobre a nossa vida, sobre a nossa jornada, através dos contos de fada, né, da mitologia, enfim, como eu falo muito para vocês aqui, dos arquétipos, das imagens, a gente aprende sobre nós mesmos. Então, para algumas meninas, eu acho que mostrar para vocês uma história pode trazer uma compreensão maior, mais abrangente do que é a energia feminina e da importância que a energia feminina tem na tua vida, principalmente se você é mulher. Na vida dos homens também, mas é de uma outra maneira. Eu posso fazer um outro vídeo sobre isso. No momento a gente vai focar nas mulheres. O nome da protagonista já meio que entrega uma parte muito interessante e simbólica do filme, né? A protagonista se chama Grace Hart. Em inglês, Grace é graça, né? Graça. A gente sabe que a feminilidade está muito associada à graça, né? À beleza, digamos assim. E o sobrenome Hart, né? Heart, que é coração. Então, vejam, coração e graça são duas coisas que a protagonista, né? A heroína, que a heroína dessa história não tem. Se você já assistiu o filme, você entende o que eu quero dizer. Quando a gente quando a gente é apresentado a Grace, ela é uma garotinha, logo no início do filme. Ela deve ter ali por base dos seus 7 ou 8 anos. E ela meio que vai defender um menininho que estava sendo perseguido. Fica claro ali que ela tinha sentimentos por esse menino. E as coisas não saem exatamente como ela queria, porque apesar dela se mostrar ali muito ativa, né? Deixa eu defender você, deixa eu mostrar pra você que se você ficar comigo, se você for legal comigo, eu vou te defender, vou te proteger, né? E as coisas saem do controle dela, ela acaba, na verdade, recebendo uma rejeição desse menino e até agredindo ele fisicamente por causa da rejeição. O menino deixando claro para ela que ele não queria ser conhecido como alguém que era defendido por meninas, né? Isso ia contra o código moral dos meninos. Nesse iniciozinho a gente já pode ver que a Grace, ela já não se identifica naturalmente com as coisas mais tipicamente femininas. Ela não usa rosa, ela já mostra ali que ela é uma menina que gosta de ler, ela é mais quietinha, também mais agressiva, digamos assim, do que o feminino natural. E ali a gente já encontra na Grace, nesses primeiros minutos do filme, o que a gente vai ver o filme inteiro, né? Porque se você viu a Grace em criança, você vê a Grace alguns minutos depois como adulta, como uma agente do FBI, se vestindo exatamente da mesma maneira, ou seja, de uma maneira masculina, usando trejeitos masculinos, formas de falar, gírias, a linguagem corporal, tudo na personagem Grace Hart, né, que a Sandra Bullock faz maravilhosamente bem e tira, sei lá, umas milhões de gargalhadas da gente. É bem caricato para que ela pareça um homem, né? Ela, de alguma maneira, na vida dela, ela fez uma escolha como mulher, né? A escolha dela foi parecer com aquilo que ela acredita ter mais poder. Então, se você vive num mundo em que o masculino está associado ao poder, o masculino está associado ao sucesso, você tende a querer agir de uma maneira mais masculina, você tende a querer reproduzir comportamentos mais considerados tipicamente femininos, né? Masculinos, né? Aquele estereótipo masculino, da coisa um pouquinho mais grosseira, do falar tudo que pensa, do não cuidar muito da aparência. Então a gente vê que a Grace é uma mulher que busca a autoridade.
Assim como muitas mulheres hoje, mulheres modernas, ela busca autoridade, ela busca ser importante, ter uma carreira, se destacar. E como ela está ali num field, né, num campo muito masculino, ela precisa 3 vezes mais demonstrar essa firmeza. Só que ela confunde firmeza e autoridade com masculinidade. Só que a gente já aprende logo ali nos primeiros 10 minutos do filme que, na verdade, a Grace não tá indo bem nem na carreira. Ela escolheu agir de uma maneira mais masculina, não necessariamente consciente, tá, gente? Muitas vezes é inconsciente essa atitude de perseguir o masculino na aparência e no jeito, para tentar demonstrar algum tipo de autoridade e ser respeitada, né? Conquistar o respeito dos homens. A mulher segue esse caminho, mas a gente já aprende logo no início que isso não está dando muito certo para Grace. A Grace, ela é uma espécie de pária perante os homens e mulheres que também trabalham ali no FBI, né? E ela é considerada uma pessoa um pouco impulsiva, uma pessoa difícil de ser controlada e que não sabe lidar com a autoridade muito bem. Ela bate de frente com o chefe, ela não consegue ser comandada, aceitar as ordens, e por causa de um momento no qual ela não aceita as ordens da autoridade, ela acaba causando um acidente ali que ocasiona quase a morte de um outro agente, de um colega de trabalho dela, porque ela foi impulsiva, porque ela não prestou atenção e principalmente porque ela não aceita ordens. Então você vê na Grace todas aquelas características que são mais classicamente associadas ao masculino, que é a baixa cordialidade, baixa agradabilidade, né? Que geralmente as mulheres são mais agradáveis, gostam mais de jogar o fair play do que os homens. Os homens são mais grosseiros e objetivos, em geral, tá? A gente não tá falando de todo mundo. Mas ela tenta reproduzir esses comportamentos que, na verdade, se a gente for falar o português claro aqui, são comportamentos de um homem mal educado, de um homem grosseiro. Porque um homem educado e funcional, ele não age dessa maneira. Mas é aquela coisa, se você tá tentando, de todas as maneiras, parecer um homem para conquistar ali o respeito dos outros, você vai tentar copiar aquilo que você acha mais estereotipado possível do masculino, né? Que é justamente aquela imagem mais grosseira da falta de educação, né? O homem rotando, o homem não fechando a boca para comer. Quer dizer, uma série é engraçado porque no caminho de se tornar respeitável, ela copia atitudes masculinas que perante os próprios homens são consideradas atitudes nem um pouco respeitáveis. Então ela está indo totalmente ela tá indo mal. Ela tá indo mal na vida profissional. Não tá funcionando para ela. Ela tem 30 anos e ela é uma mulher que, apesar de ela estar trabalhando no FBI, ela não é muito bem considerada. Ela, enfim, não ganhou o respeito que ela queria. Ela é até uma espécie de piada perante os outros agentes. E eu destaco aqui, gente, que não é só com os homens que ela é uma piada. As outras mulheres, tem mulheres, ela não é a única mulher trabalhando ali, tá bom? E na vida afetiva o negócio também não tá legal. Claramente ela não tem um namorado, ela não tem ninguém e ela não está feliz. Agora a gente vai entrar numa questão que é a seguinte: Marina, mas e se eu sou uma mulher que não gosto de coisas frufruzinha, rosinha, ou nada sensual? Eu sou masculina, quer dizer que a minha energia feminina tá baixa? Eu vou ser infeliz por causa disso? Olha, só quem pode dizer isso é você. Né? A personagem do filme, ela está infeliz. Por que a gente consegue detectar isso? A energia feminina baixa na personagem. Não é só porque ela se veste de maneira masculina, tá? É porque ela é uma pessoa agressiva, extremamente agressiva, o tempo inteiro. Ou seja, não é uma questão de ter momentos em que você tem ali um escape de energia e de sentimento que acontece com todo mundo, mas é uma energia agressiva constante. E agressiva que eu digo aqui é violenta mesmo, ela é fisicamente agressiva, ela não é apenas verbalmente agressiva. Ela é uma pessoa ressentida. Você vê, tem um momento no filme, logo no início também, em que um colega de trabalho dela, que vem a ser o par dela no filme, por aquele ator, que é interpretado por aquele ator maravilhoso, digamos de passagem, ele apresenta a ela a moça com quem ele ia sair, né? O date dele, o encontro dele.
e ela trata aquela moça de maneira extremamente grosseira, rude, fazendo piada, né, meio que sendo irônica e sarcástica com a moça, porque a moça era uma mulher mais estereotipada, né, aquela mulher tipo eu, tipo uma mulher que tem uma certa vaidade, que gosta de se arrumar, que parece assim, quando você olha, ela tem ali, ela usa todos os artifícios clássicos do feminino, né? Maquiagem, cabelo arrumado, enfim, bijuterias, né? Tudo mais. Então, ela faz aquele tipo de comentário bem negativa, né? Querendo dizer que aquela mulher é uma mulher vazia, uma mulher burra, só porque ela é bonita, ou porque ela sabe, ou porque ela gosta de se vestir bem, ou porque ela é vaidosa, enfim. Isso deixa claro que ela é uma mulher que se ressente com outras mulheres. Então, o ressentimento dela fica claro ali. Né? Ela tem ressentimento dos homens, porque ela acredita que os homens estão tomando o poder dela, de alguma maneira. Ela não consegue ver que as atitudes dela que colocam ela atrás dos colegas de trabalho, porque ela é muito inteligente, mas ela não consegue respeitar regras, ela não consegue respeitar a autoridade, principalmente quando você está falando de investigação e trabalhos que colocam a vida dos outros em risco. Você precisa de cooperação, de grupo, de energia de grupo, quando você trabalha assim. E ela não tem isso, né? Lembrando que ela trabalha ali no 1. Ela não é feminina. Então ela não sabe lidar com os relacionamentos, uma coisa que é tipicamente feminina. Então ela é uma pessoa que ela tem aquele ressentimento com os homens e com as mulheres, que parecem ter algo que ela não tem, que ela não consegue... Não que ela não tem, porque todas nós temos energia feminina, mas ela não consegue expressar de uma maneira visível no mundo. Então quando a gente conhece a Grace Hart, né, essa mulher que é a graça e o coração, mas não tem nem coração nem graça, ela tá num momento da vida dela em que as coisas na vida profissional não estão indo bem e nem na vida afetiva. Então acontece algo, como toda história, como toda grande jornada, né, assim como a nossa vida, acontecem situações que tiram a gente da nossa zona de conforto. O que a gente vê, de certa maneira, em relação a Grace, é que ela glorifica o masculino. E isso é uma coisa que acontece muito no mundo moderno, como eu já comentei com vocês em outros vídeos de energia masculina, em outros vídeos de energia feminina, principalmente que eu postei aqui no primeiro vídeo que eu postei sobre energia feminina aqui no canal. Existe uma glorificação do masculino. Ou seja, a mulher, ela se torna mais valiosa conforme ela demonstra características mais masculinas, ou seja, e lembrando, gente, que energia masculina todo mundo tem, tá bom? A mulher também tem energia masculina. O problema é quando a gente tem um desequilíbrio disso, ok? Então, a mulher, quando ela desempenha funções mais masculinas, ou ela decide que ela precisa ter um determinado sucesso ou conquista, ela pode acabar caindo aí nessa glorificação de características masculinas. E muitas vezes ela nem sabe disso. Ela não sabe que aquilo ali que ela acha que é a única coisa valiosa, a única coisa importante, na verdade são coisas mais masculinas. Como, por exemplo, estar numa posição de poder em uma empresa. Por que uma mulher estar em uma posição de poder, né, ser uma empreendedora, líder de alguma coisa, é mais importante do que uma mulher que está em casa criando os filhos, dando valores, ética, enfim, formando seres humanos saudáveis para a vida real? Por que uma coisa é mais valiosa do que a outra no mundo moderno? Porque existe uma glorificação do masculino. E eu não estou dizendo que uma mulher não pode aspirar a ser uma dona de empresa, uma empreendedora, uma líder, de maneira alguma. Ela pode aspirar a ambos. Né? Ela pode querer ser mãe, dona de casa, do lar, enfim. E ela pode querer ser uma mulher de carreira. As duas coisas são possíveis. O que não pode haver é uma glorificação de algo e, digamos assim, que o empobrecimento da visão mais feminina das características da mulher. Ou seja, essa coisa mais da maternidade, do acolhimento, que também é muito importante para as mulheres. Né? Então, a Grace, ela representa muito esse pensamento moderno que a gente tem de que existe uma importância maior em você estar num cargo de poder, em você ter autoridade, em detrimento de você estar, às vezes, fazendo uma coisa rotineira, comum da vida. Né? Você tem que estar buscando estar no topo.
né, o tempo inteiro. O que eu já comentei com vocês, que vai totalmente contra a energia feminina, porque quanto mais você sente que você tem que correr atrás de um resultado, seja na vida amorosa ou seja no trabalho, está aumentando a tua testosterona, né? Então você está ficando cada vez com uma energia mais masculina, mais de ação e ficando muito estressada por outro lado, né? Completamente sobrecarregada de obrigações, e você não descansa, e você não tem calma e tranquilidade, que é o que propicia aí o desenvolvimento da nossa energia feminina. A paz e a tranquilidade são importantes. Então acontece, né, como eu falei para vocês, aquele momento que dá a reviravolta no enredo, na trama, né, tira ela da zona de conforto dela, no qual ela tem que se disfarçar de Miss. Ela tem que entrar num concurso de Miss América, né, Miss Estados Unidos, fingir ser uma competidora, né, uma das mulheres lá que estavam competindo pela coroa da mulher mais bela dos Estados Unidos da América, e para ela, que era uma mulher que nunca tinha ouvido falar de beleza, aparência, ela mesma diz que ela não tinha nenhuma escova de cabelo em casa. Então, assim, foi um pouco tenso para a personagem, porque ela realmente não tinha ali um mínimo de ferramentas para sobreviver tranquilamente dentro daquela situação. Ela precisou sofrer uma transformação completa na parte física para poder entrar nesse concurso e fazer essa investigação, né? Fazer parte aí de uma investigação, porque aparentemente tinha um psicopata louco à solta que queria explodir as misses, né? Enfim, esse é o ponto engraçado da história, lembrando que é uma comédia, a gente está analisando o filme do ponto de vista da energia feminina. Essa reviravolta da transformação feminina, gente, está em muitos filmes que a gente assistiu e gosta, tá? Faz parte da jornada da heroína esse processo de transformação que não é apenas psicológico, tá? É interessante a gente comparar isso com o processo de transformação masculino, porque eu quero que vocês me contem aí qual foi o último filme, livro, enfim, conto em que o homem sofre uma transformação física, na aparência, na beleza. Quando isso acontece na jornada masculina, na jornada do herói? Não acontece. Isso está associado à mulher. A gente tem filmes como Ela é Demais, como O Diabo Veste Prada, Para Sempre Cinderela, uma série de filmes. Eu tenho aqui uma lista deles. Todos esses filmes mostram uma linda mulher, né, com a Julia Roberts, mulheres que começam o filme de uma determinada maneira, com um tipo de estilo, com um tipo de posicionamento, até mesmo, como eu estou falando para vocês, em relação à maneira como elas se comportam e com o estilo que elas têm. E elas mudam isso, né? É necessário para que a trama aconteça e para que elas mudem, primeiro que elas façam aquela transformação física. Então, por isso que eu digo para vocês que se você tá aí na busca da energia feminina, se você sente que isso é importante para você, e eu tô sempre falando com quem acha que isso é importante, né? Se você não se importa, não é a tua questão, essa conversa realmente não é para você, mas se você está na busca para desenvolver a tua energia feminina, vale a pena fazer essas mudanças no teu jeito de se vestir. Colocar cores mais femininas, cores mais claras, cores mais realmente associadas aí à feminilidade, como rosa, como vermelho. Eu sempre falo da florzinha no cabelo, né? A flor no cabelo é uma coisa que torna uma mulher automaticamente feminina. Se você sair na rua com uma flor no cabelo, a probabilidade de você atrair a atenção de todos os homens, assim, do mais pequenininho até o mais velhinho, vão sentir uma certa atração, uma vontade de olhar para você, porque tem algo muito feminino, uma mulher com flores no cabelo, tá bom, gente? Então, se você quer realmente fazer esses testes de energia feminina, comece com a tua aparência, mesmo que você ainda não sinta isso dentro de você. Começa colocando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Por quê? Isso é algo arquetípico, gente. Esse processo da transformação da mulher é algo que está integrado na feminilidade. Lembra lá quando você era adolescente e você entrou na puberdade? O que aconteceu? De repente você queria se maquiar, de repente você queria ficar bonita, porque faz parte da energia feminina, que a gente começa, né, a meio que exalar e também conhecer melhor a partir
da adolescência. Esse parêntese aqui para vocês entenderem a importância da transformação da energia feminina que a gente vê acontecendo em Miss Simpatia. Pela primeira vez, a personagem Grace começa a ter um pouquinho de graça, né? Apesar de ainda não ter coração nenhum. O coração ela ainda não encontrou. Então ela fica bonita, ela fica linda, ela fica atraente. Tem aquela cena clássica dela andando, de repente tropeçando e caindo. Lembrando que é um filme de comédia sensacional. Se você nunca assistiu aí, pelo amor de Deus, tá mais do que na hora, né? Digamos que a Grace faz como se fosse uma imersão na feminilidade quando ela entra no concurso, porque na verdade tudo aquilo que ela sempre evitou na vida dela, primeiro, relacionamentos com mulheres, né? O interpessoal com outras mulheres, aquele contato com o mundo feminino, ela sempre preferiu ficar entre os homens, esse contato com o masculino, com aquilo que ela acreditava que de certa maneira levaria ela para um caminho de autossuficiência, de independência, que segundo ela, né, dentro da própria história, nada tem a ver com o feminino, com as mulheres. É muito interessante, porque a gente vê ela tendo que aprender a dançar, né? Dançar, gente, dançar. Aquela coisa que eu sempre digo pra vocês, que faz parte aí do caminho de toda mulher que tá começando a trabalhar a energia feminina. Se você não dança, a dança ela tá ligada com o corpo, e a energia feminina, ela é o nosso corpo. A energia feminina tá muito conectada com o nosso corpo, com o que a gente sente no nosso corpo. Por isso que a dança é tão importante. Quando a gente fala aí de aprender sobre energia feminina e desenvolver essa tranquilidade, essa paz, né? A dança está muito ligada a isso. É um movimento que toda mulher precisa fazer, principalmente aquelas danças mais sensuais, aquelas danças que mexem ali com partes do nosso corpo que tem a ver com a nossa sexualidade. Então, o quadril, a cintura, os ombros, né, a parte do seio, tudo isso, todas essas danças que movimentam, como a dança cigana, ou a dança do ventre, a própria dança cubana, né, eu não sei se no Brasil é mambo, eu falo dança cubana, mas é maravilhosa, né, maravilhosa, assim, é muito gostosa de dançar e muito feminina, né. Então ela tem que aprender a dançar, e ela tá ali no meio de um monte de mulher, e aquelas conversas de mulher, enfim. Ela está sofrendo, né? Ela está sofrendo aquela coisa que parece uma dor do parto mesmo. É como se uma nova pessoa começasse a nascer ali, porque você vê que ela começa a se maquiar, ela começa a se arrumar, e aos pouquinhos ela vai ganhando certo prazer nisso. Se a gente for pensar no termo arquetípico, né, a questão dos arquétipos que eu menciono tanto com vocês, essas imagens maiores com as quais a gente se identifica, é como se a Grace, a protagonista do filme Miss Simpatia, ela tivesse a oportunidade, através daquele trabalho, infiltrada dentro de um concurso de Miss, de finalmente abraçar um lado dela que ela nunca se permitiu abraçar. E ela podia dar uma desculpa para ela mesma. Não, eu tô só atuando, isso aqui não é real. E todas nós podemos fazer isso de certa maneira, principalmente com aqueles arquétipos, como eu já citei aqui em vários vídeos, os arquétipos que estão ligados aí à natureza feminina, como a mãe, a esposa, a caçadora, e ali as deusas. No último vídeo de energia feminina eu falei dos arquétipos das deusas, né? Necessariamente você pode não ser parecida ali com determinadas características, mas você pode abraçar essas características momentaneamente. E se eu quisesse acordar hoje me sentindo Afrodite, como que a Afrodite se porta? Como que a deusa Afrodite falaria? Qual tipo de tom ela usaria para falar? Como ela se vestiria? E se eu quisesse hoje acordar me sentindo Afrodite? O que eu deveria fazer? Então, a personagem da Grace, ela tem a oportunidade de abraçar essa personagem e, nisso, ter aí contato com o lado mais frágil, com o lado mais feminino dela, que ela sempre reprimiu, por questões que no filme não ficam claras, né? O filme não entra em detalhes do porquê que a personagem se comporta dessa maneira, tá bom? Fica ali a nosso critério tentar entender, e ela mesmo diz durante o filme que existe uma razão, mas nunca é explicado, então fica a nosso critério como espectador tentar entender. Eu acredito que provavelmente teria alguma coisa a ver com a relação com o pai, que é o masculino, ou com a mãe, né? Ali depende, com certeza estaria ligado à relação com o pai e a mãe, que é o que define muito
da nossa persona, né, daquilo que a gente mostra para o mundo. A conversa que para mim é a melhor conversa, assim, o melhor diálogo do filme, que é entre a Grace Hart, né, a protagonista, e o personagem do Victor, que é um personagem que tá ali para meio que ser a fada madrinha. Se a gente fosse fazer uma comparação aí com os contos de fada, é aquele personagem que faz a mágica e ela se transforma naquela belíssima mulher. Ele é um orientador de misses, ele é um pouco controlador, um pouco autoritário com ela, e eles têm uma discussão em determinado momento, e ela acusa ele de algumas coisas, ele acusa ela de volta, e ela diz que ela não tinha a menor vontade de ser boa, ela já estava no concurso porque ela estava ali para concluir um trabalho. O trabalho dela era ser agente, era investigar, e não ser bonita, e não ser uma, segundo as palavras dela, tá, gente, não as minhas, uma macaca de salto, essa expressão que ela usa para definir as mulheres que são bonitas e que gostam de exercer a sua feminilidade de uma maneira mais ativa no mundo. É assim que ela define as outras mulheres, né? Olhando o que eu falei pra vocês do ressentimento. E ele disse pra ela, mas você não tem prazer na sua apresentação? Mesmo que você não tenha que ganhar esse lugar, que você não esteja competindo, você não tem prazer em se mostrar bem, em impressionar as outras pessoas? Você não tem orgulho de si mesma? Ele vai e diz pra ela, você é uma mulher incompleta. Ao invés de um namorado e amigas, você tem uma arma e sarcasmo. Então é muito interessante porque aquela conversa toca ela profundamente, porque realmente ela era uma mulher incompleta. Ela era uma mulher que ela colocou o trabalho e ganhar o respeito dos outros e o orgulho dela acima de todo o resto. E nisso a gente vê, na verdade, a energia feminina dela ruindo, provavelmente ao longo dos anos, até ela ser uma mulher de 30 anos, que não fazia ideia do que era ser mulher. Vê que é essa conversa que dá um estalo na personagem, no qual ela começa a se relacionar de fato com as outras mulheres da trama. Ela sai pra uma noitada, ela começa a dialogar com as outras mulheres e descobre certo prazer no mundo feminino, né, em estar ali naquele grupinho e conversando e rindo, que é uma coisa que a gente, que é mulher, adora e tem que fazer. Inclusive no meu vídeo sobre dicas para energia feminina, né, para melhorar a feminilidade, eu falei dessa importância de você estar com as suas amigas, de você ter amigas mulheres, de você ter relacionamentos positivos com outras mulheres. E é interessante porque depois dessa conversa, ela também ela tem ali um outro diálogo interessante com interesse romântico, né, que é o líder da investigação, e ela diz para ele, eu só quero fazer o meu trabalho. O meu trabalho, é para isso que eu vivo. Eu tenho encontros, eu tenho relacionamentos, mas é trabalhar que importa. Então isso, gente, é tão clássico da mulher moderna, que a mulher, independente da época, da geração, nós temos um determinado vazio feminino, até pela própria biologia. O nosso corpo, ele está aberto para que alguma coisa preencha ele. Por isso nós somos, o feminino, ele é associado à receptividade, ou seja, o receber algo. Porque tem alguma coisa faltando ali que precisa ser preenchido. Só que não é um homem que preenche, não é o trabalho que preenche. O que preenche isso é a vida criativa da mulher. Então é muito complicado, porque algumas mulheres elas acabam indo para os relacionamentos para preencher esse vazio. E aí não conseguem, porque como eu falei, um homem não vai conseguir preencher isso. E ninguém vai, tá? E outras correm o risco de preencher isso com o trabalho. Objetivo inalcançável de sucesso, ou de ser importante, ou de ser famosa, porque na verdade não tem, como eu falei pra vocês, não existe um fundo para esse vazio. Se você resolver colocar nesse vazio relacionamentos ou o trabalho, a carreira, não vai ter fundo, não existe felicidade, não existe um ponto que você alcança e você é feliz. Não existe. Você vai continuar tentando, e cada vez mais você vai ficar estressada nesse caminho que não tem como você preencher. Só a vida criativa da mulher. O que é a vida criativa? É você ter ali, primeiro, gente, uma essência. Você saber quem você é. A mulher precisa saber quem você é. Leia um livro, Mulheres que Correm com os Lobos. É muito importante esse livro, tá? É importante que a mulher ela precisa ter algo que ela faz, que é só para ela, do prazer dela, e que não tem nenhum objetivo com aquilo. Ou seja, não é
Você não quer fazer sucesso com aquilo, você não quer ter dinheiro com aquilo. É uma criatividade, é algo que está ali, é a necessidade que o feminino tem de criar, de dar a vida. É algo que só nós temos, né? Os homens ajudam, mas dar a vida é algo que é nossa responsabilidade, né? Então está muito ligado a essa coisa criativa que a mulher tem, a criatividade da mulher. É isso que preenche o vazio feminino. É muito fácil para uma mulher entrar no estado que a Grace Horde está nesse filme, quando começa o filme. Ou ela está sobrecarregada de trabalho e ela já não cuida mais da aparência dela, ela tem uma atitude um pouco descuidada com ela mesma. E eu já comentei com vocês como que isso é complicado, porque que tipo de mensagem a gente passa para as pessoas quando a gente não cuida da gente? Né? Que tipo de amor eu tenho por mim se eu não me importo com a minha saúde, com a minha aparência, né? Tem alguma coisa errada ali. As pessoas sentem que tem alguma coisa errada ali. E você também, porque, né? A pessoa que você deveria amar primeiro é você mesmo. Então é muito fácil a mulher entrar nessa energia por ela estar sobrecarregada de trabalho ou por ela estar sobrecarregada de responsabilidades dentro de casa, né? Questões de relacionamento, amor, parceria, filhos, gravidez, né? A mulher tá ali com um bebezinho pequenininho, muito facilmente também entra nessa energia de descuido de si completo, né? E então é muito fácil entrar nessa energia que a gente vê a Grace no filme, mas é muito difícil sair dessa energia, porque principalmente é difícil a gente notar que nós entramos nessa neurose de que temos que o tempo todo estar fazendo alguma coisa e ganhando o respeito dos outros e a admiração dos outros, e o tempo inteiro voltadas para algum tipo de resultado na nossa vida, seja num relacionamento amoroso, seja num relacionamento de família com seu pai, com a sua mãe, ou no seu trabalho com seu chefe, por exemplo. Você está o tempo todo numa energia de estresse e expectativa para cumprir uma determinada imagem ou uma determinada tarefa que você colocou na tua cabeça que você tem que cumprir. É o que a gente vê com o personagem da Grace e também com muitas mulheres modernas. O interessante é que no final do filme, a personagem da Grace só consegue a informação que resolve o caso e salva a vida das moças, né? Quem assistiu o filme sabe. Graças à amizade que ela faz com as outras mulheres, né, que estavam concorrendo. Elas têm uma noite das meninas, né? E nesse momento ela recebe informações que finalmente fazem sentido. Graças a essa amizade. Então isso mostra também como é que se ela tivesse permanecido naquele mundo fechado, masculino, que ela se sentia mais à vontade, ela não teria recebido a informação que ela precisava. Ela precisou ir lá fora, conhecer outras mulheres, estar entre outras mulheres, para ela encontrar a chave daquele caso. Isso é muito interessante, gente. Quando eu era menina, eu me lembro de assistir esse filme e essa cena ficar muito marcada para mim. No final, ali no finalzinho, quando ela tá saindo ali do hotel, ela tá conversando com o cara que agora é o namorado dela, né? Então ela conseguiu um amor, ela conseguiu ter um relacionamento, ela conseguiu ter amigas, e no final ela tá saindo assim, ela tá com uma roupa mais, ela tá bem mais feminina, mesmo usando uma roupa mais formal, mais profissional, ela tá bem feminina e ela diz: agora eu tenho orgulho dos meus seios. Eu quero mostrar, eu sinto orgulho dos meus seios. Eu, em criança, essa cena me marcou muito. E hoje, avaliando esse filme de um ponto de energia feminina, gente, isso é exatamente no momento em que você não tiver vergonha do seu corpo e que você sentir essa área especificamente, eu sempre digo isso, essa área é uma área feminina. Essa área aqui não deve ficar super apertada e não deve ficar muito tampada também. Por isso que eu sempre falo para as meninas deixarem pelo menos um botão aberto. Nunca deixar essa área toda tampada. Essa área do feminino, ela tem que estar sempre livre, tá? Independente do que a sua cultura pensa disso, tá bom? Se você tem muito pudor dessa área, você tem muito medo dessa área aqui, a tua energia feminina pode estar trancada, reprimida por alguma coisa aí que aconteceu na tua vida, pela tua criação, enfim. Eu não estou dizendo que ninguém tem que passar por cima de si, se vestir de uma maneira que não te agrada. O conforto faz parte da energia feminina também. Ser feminina é estar se sentindo confortável. Uma mulher que não está feliz ali no corpo dela não é feminina. Mas é só uma dica
principalmente para as meninas que têm muita vergonha do próprio corpo. Então essa cena, para mim, é o ápice da energia feminina no filme. É quando eu sei que a Grace Hart, ela finalmente conseguiu ali reconquistar a feminilidade dela, né, que foi perdida talvez ali na primeira infância. Então ela é chamada, bem ali no finalzinho, no ponto final do filme, ela é chamada para ser ali, para ser meio que homenageada pelas outras mulheres, porque ela salvou a vida das moças, é uma realidade, né? E ela recebe o prêmio de Miss Simpatia. Que simpatia maior, né, do que você salvar a vida das pessoas. Mas vocês vejam, gente, a Grace ganhou a graça, agora ela é simpática. Então a energia feminina, a feminilidade, trabalhar a feminilidade também te dá um carisma, te dá uma simpatia, uma docilidade perante as outras pessoas. E ela fala uma frase muito legal, muito bonita, emocionada no final do filme. Ela diz que ela se sentia honrada e verdadeiramente comovida com o prêmio, com o reconhecimento das moças, e ela chora no final do filme. Esse é o momento em que a gente sabe que a Grace Hart não ganhou só a graça de Grace, mas ela ganhou o heart, o coração. Finalmente, ela reconquistou o coração dela. E isso aqui é um ponto, gente, muito importante. Eu vou finalizar o vídeo com esse pensamento e esse insight para vocês. O coração é a base da energia feminina. Por isso, os sentimentos são tão importantes para o feminino, para a mulher. Toda vez que a gente fica muito presa na nossa mente, no mundo racional, a gente tende a abafar os nossos sentimentos, a gente tende a reprimir os nossos sentimentos em prol de uma racionalidade que muitas vezes trabalha contra a gente. Porque fica mostrando coisas que não são reais. Quando você para na frente do seu espelho e você fica analisando o seu corpo e você não gosta do que você está vendo e você começa ali a fazer um inventário do que está errado com você, não é a tua energia feminina falando ali. E não é os teus sentimentos falando. É a tua cabeça, é a tua razão, que fica milimetricamente tomando conta de cada parte do teu corpo, do teu rosto, do seu cabelo, que não estão ali dentro de um suposto padrão que você acredita que seria o ideal. Vocês entendem como é que a mente da gente, na verdade, ela não ajuda a mulher? A mulher tem a ajuda com o corpo, e é o coração da mulher que faz ela feminina, não a mente. No final do filme, a Grace encontra o coração dela, encontra o heart do sobrenome dela, através, gente, da vulnerabilidade e da fragilidade, se abrindo para ser vulnerável, se abrindo para ser receptiva, frágil. Ela começa um novo relacionamento, ou seja, ela se abre para ser magoada, se tiver que ser, para ser surpreendida pela vida. E isso está muito ligado com a feminilidade. Que surpresas a vida pode ter para mim? Eu queria terminar esse vídeo com uma frase do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés, que é a seguinte: o congelamento é a pior atitude que uma pessoa pode tomar. A frieza é o beijo da morte para a criatividade, para os relacionamentos, para a própria vida. Algumas mulheres agem como se conseguir ser fria fosse um grande feito. Não é. É um ato de defensiva. Então, gente, se você for olhar a personagem da Grace Hart durante todo o filme Miss Simpatia, ela tá nessa energia congelada. O feminino dela tá congelado. E ela vai ao longo do filme tendo ali aquele gelo se derretendo aos poucos. Primeiro com a influência da paixão que ela sente por um homem, pela amizade que ela forma com as outras mulheres, e por fim também com a descoberta da própria satisfação com a aparência, com a beleza, com o cuidado físico, que é tão importante para o feminino. Essa é a minha análise do filme Miss Simpatia, do ponto de vista da energia feminina. Como que você está usando a tua energia feminina? Será que você está que nem a Grace? Será que você ainda precisa encontrar a graça e o coração? Tá aí alguns vídeos meus ensinando, falando sobre energia feminina, para que você possa curar isso. Eu tenho um grupo de energia feminina lá no Facebook, bem legal. Eu sempre posto coisas novas. As meninas conversam, eu também posto textos por lá,
É um ambiente bem bacana para quem está trabalhando a feminilidade. Vocês são muito bem-vindas, eu vou deixar o link aqui na descrição. Muito obrigada, eu vou ficando por aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. O prazer dela e que não tem nenhum objetivo com aquilo. Ou seja, você não quer fazer sucesso com aquilo, você não quer ter dinheiro com aquilo. É uma criatividade, é algo que está ali, é a necessidade que o feminino tem de criar, de dar a vida. É algo que só nós temos, né? Os homens ajudam, mas dar a vida é algo que é nossa responsabilidade, né? Então tá muito ligado a essa coisa criativa que a mulher tem, a criatividade da mulher. É isso que preenche o vazio feminino. É muito fácil para uma mulher entrar no estado que a Grace Horde está nesse filme, quando começa o filme. Ou ela está sobrecarregada de trabalho e ela já não cuida mais da aparência dela, ela tem uma atitude um pouco descuidada com ela mesma. E eu já comentei com vocês como que isso é complicado, porque que tipo de mensagem a gente passa para as pessoas quando a gente não cuida da gente? Né? Que tipo de amor eu tenho por mim se eu não me importo com a minha saúde, com a minha aparência, né? Tem alguma coisa errada ali. As pessoas sentem que tem alguma coisa errada ali. E você também, porque, né? A pessoa que você deveria amar primeiro é você mesmo. Então é muito fácil a mulher entrar nessa energia por ela estar sobrecarregada de trabalho ou por ela estar sobrecarregada de responsabilidades dentro de casa, né? Questões de relacionamento, amor, parceria, filhos, gravidez, né? A mulher tá ali com um bebezinho pequenininho, muito facilmente também entra nessa energia de descuido de si completo, né? E então é muito fácil entrar nessa energia que a gente vê a Grace no filme, mas é muito difícil sair dessa energia, porque principalmente é difícil a gente notar que nós entramos nessa neurose de que temos que o tempo todo estar fazendo alguma coisa e ganhando o respeito dos outros e a admiração dos outros, e o tempo inteiro voltadas para algum tipo de resultado na nossa vida, seja num relacionamento amoroso, seja num relacionamento de família com seu pai, com a sua mãe, ou no seu trabalho com seu chefe, por exemplo. Você está o tempo todo numa energia de estresse e expectativa para cumprir uma determinada imagem ou uma determinada tarefa que você colocou na tua cabeça que você tem que cumprir. É o que a gente vê com a personagem da Grace e também com muitas mulheres modernas. O interessante é que no final do filme, a personagem da Grace só consegue a informação que resolve o caso e salva a vida das moças, né? Quem assistiu o filme sabe. Graças à amizade que ela faz com as outras mulheres, né, que estavam concorrendo. Elas têm uma noite das meninas, né? E nesse momento ela recebe informações que finalmente fazem sentido. Graças a essa amizade. Então isso mostra também como é que se ela tivesse permanecido naquele mundo fechado, masculino, que ela se sentia mais à vontade, ela não teria recebido a informação que ela precisava. Ela precisou ir lá fora, conhecer outras mulheres, estar entre outras mulheres, para ela encontrar a chave daquele caso. Isso é muito interessante, gente. Quando eu era menina, eu me lembro de assistir esse filme e essa cena ficar muito marcada para mim. No final, ali no finalzinho, quando ela tá saindo ali do hotel, ela tá conversando com o cara que agora é o namorado dela, né? Então ela conseguiu um amor, ela conseguiu ter um relacionamento, ela conseguiu ter amigas, e no final ela tá saindo assim, ela tá com uma roupa mais, ela tá bem mais feminina, mesmo usando uma roupa mais formal, mais profissional, ela tá bem feminina e ela diz: agora eu tenho orgulho dos meus seios. Eu quero mostrar, eu sinto orgulho dos meus seios. Eu, em criança, essa cena me marcou muito. E hoje, avaliando esse filme de um ponto de energia feminina, gente, isso é exatamente no momento em que você não tiver vergonha do seu corpo e que você sentir essa área especificamente, eu sempre digo isso, essa área é uma área feminina. Essa área aqui não deve ficar super apertada e não deve ficar muito tampada também. Por isso que eu sempre falo para as meninas deixarem pelo menos um botão aberto. Nunca deixar essa área toda tampada. Essa área do feminino, ela tem que estar sempre livre, tá? Independente do que a sua cultura pensa disso, tá bom? Se você tem muito pudor dessa área, você tem muito medo dessa área aqui, a tua energia feminina pode estar trancada, reprimida por alguma coisa aí que aconteceu na tua vida, pela tua criação, enfim. Eu não estou dizendo que ninguém tem que
passar por cima de si, se vestir de uma maneira que não te agrada. O conforto faz parte da energia feminina também. Ser feminina é estar se sentindo confortável. Uma mulher que não está feliz ali no corpo dela não é feminina. Mas é só uma dica, principalmente para as meninas que têm muita vergonha do próprio corpo. Então essa cena, para mim, é o ápice da energia feminina no filme. É quando eu sei que a Grace Hart, ela finalmente conseguiu ali reconquistar a feminilidade dela, né, que foi perdida talvez ali na primeira infância. Então ela é chamada, bem ali no finalzinho, no ponto final do filme, ela é chamada para ser ali, para ser meio que homenageada pelas outras mulheres, porque ela salvou a vida das moças, é uma realidade, né? E ela recebe o prêmio de Miss Simpatia. Que simpatia maior, né, do que você salvar a vida das pessoas. Mas vocês vejam, gente, a Grace ganhou a graça, agora ela é simpática. Então a energia feminina, a feminilidade, trabalhar a feminilidade também te dá um carisma, te dá uma simpatia, uma docilidade perante as outras pessoas. E ela fala uma frase muito legal, muito bonita, emocionada no final do filme. Ela diz que ela se sentia honrada e verdadeiramente comovida com o prêmio, com o reconhecimento das moças, e ela chora no final do filme. Esse é o momento em que a gente sabe que a Grace Hart não ganhou só a graça de Grace, mas ela ganhou o heart, o coração. Finalmente, ela reconquistou o coração dela. E isso aqui é um ponto, gente, muito importante. Eu vou finalizar o vídeo com esse pensamento e esse insight para vocês. O coração é a base da energia feminina. Por isso, os sentimentos são tão importantes para o feminino, para a mulher. Toda vez que a gente fica muito presa na nossa mente, no mundo racional, a gente tende a abafar os nossos sentimentos, a gente tende a reprimir os nossos sentimentos em prol de uma racionalidade que muitas vezes trabalha contra a gente. Porque fica mostrando coisas que não são reais. Quando você para na frente do seu espelho e você fica analisando o seu corpo e você não gosta do que você está vendo e você começa ali a fazer um inventário do que está errado com você, não é a tua energia feminina falando ali. E não é os teus sentimentos falando. É a tua cabeça, é a tua razão, que fica milimetricamente tomando conta de cada parte do teu corpo, do teu rosto, do seu cabelo, que não estão ali dentro de um suposto padrão que você acredita que seria o ideal. Vocês entendem como é que a mente da gente, na verdade, ela não ajuda a mulher? A mulher tem a ajuda com o corpo, e é o coração da mulher que faz ela feminina, não a mente. No final do filme, a Grace encontra o coração dela, encontra o heart do sobrenome dela, através, gente, da vulnerabilidade e da fragilidade, se abrindo para ser vulnerável, se abrindo para ser receptiva, frágil. Ela começa um novo relacionamento, ou seja, ela se abre para ser magoada, se tiver que ser, para ser surpreendida pela vida. E isso está muito ligado com a feminilidade. Que surpresas a vida pode ter para mim? Eu queria terminar esse vídeo com uma frase do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés, que é a seguinte: o congelamento é a pior atitude que uma pessoa pode tomar. A frieza é o beijo da morte para a criatividade, para os relacionamentos, para a própria vida. Algumas mulheres agem como se conseguir ser fria fosse um grande feito. Não é. É um ato de defensiva. Então, gente, se você for olhar a personagem da Grace Hart durante todo o filme Miss Simpatia, ela tá nessa energia congelada. O feminino dela tá congelado. E ela vai, ao longo do filme, tendo ali aquele gelo se derretendo aos poucos. Primeiro com a influência da paixão que ela sente por um homem, pela amizade que ela forma com as outras mulheres, e por fim também com a descoberta da própria satisfação com a aparência, com a beleza, com o cuidado físico, que é tão importante para o feminino. Essa é a minha análise do filme Miss Simpatia, do ponto de vista da energia feminina. Como que você está usando a tua energia feminina? Será que você está que nem a Grace? Será que você ainda precisa encontrar a graça e o coração?
tá aí alguns vídeos meus ensinando, falando sobre energia feminina, para que você possa curar isso. Eu tenho um grupo de energia feminina lá no Facebook, bem legal. Eu sempre posto coisas novas. As meninas conversam, eu também posto textos por lá. É um ambiente bem bacana para quem está trabalhando a feminilidade. Vocês são muito bem-vindas. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Muito obrigada. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.